Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Um excepcional dia a todos. Mais um dia que se inicia, mais um domingo. E vamos lá para mais um vídeo, né? Que eu trago fazendo alguma analogia para meu dia. Hoje eu quero trazer Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui Paulo manda uma carta para a igreja de Gálatas e o contexto do capítulo ele fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, que um milita contra o outro. E quando você alimenta os desejos da carne, você está indo contra os desejos do Espírito. E quando você alimenta os desejos do Espírito, você está indo contra os desejos da carne. E quando ele se refere em fruto, é a analogia que Jesus usava muito, sobre analogias com coisas que eram naturais para aquelas pessoas, eram do cotidiano delas. Então, como na época eles eram lavradores, eles comiam o que plantavam, então ele usou muito essas analogias sobre fruta, plantio. E quando o tema é fruto, é o que? É o resultado dos seus atos. Quando ele se refere, tanto Paulo, tanto Jesus e os seus discípulos, quando eles falam se referem a frutos, eles estão se referindo aos efeitos das suas atitudes, as consequências das suas atitudes, o resultado das suas atitudes. Tudo isso, eles usam o termo frutos, porque uma árvore, ela tem a sua trajetória e o resultado final dela é o seu fruto, né, que é o ápice da sua existência. E com o ser humano não é diferente. Cada ato que você comete tem um resultado: plantio, colheita, ação, reação, causa e efeito. E o fruto é o resultado final de cada atitude que você tem. E ele descreve anteriormente os frutos da carne. Tá até aqui na tela para mim, eu consigo ler aqui rapidamente para contextualizar, que é a imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Esses são os frutos da carne. Obviamente tem muitos outros, só que quando você vive em função da carne, você só vai deteriorar o seu corpo, sua alma e bloquear o seu espírito. E hoje eu posso olhar com muita clareza os frutos que eu já venho colhendo do investir no meu espírito / alma. Por exemplo, eu já citei várias vezes, mas para contextualizar, eu vou citar de novo. Eu decidi correr todo santo dia 5 quilômetros no mínimo durante um ano. Eu comecei em junho, eu não falei um dia. E qual é o desejo da minha carne? Muitas vezes não é correr. E, por exemplo, eu saí com meus filhos, fui no shopping, assisti um filme, cheguei, era 11 e pouca da noite, está frio, serenando, e eu ainda não tinha corrido. Qual o desejo da minha carne? Tomar um banho, deitar, descansar e dormir. Mas eu decidi correr porque faz bem para o meu corpo físico, faz bem para a minha alma, porque ali eu limpo o meu cérebro de pensamentos repetitivos, que há aquela descarga de dopamina, eu organizo a minha farmácia cerebral, logo isso traz efeito para minha alma, positivo, e para o meu espírito
é aquilo que eu governo, meu espírito decidiu, eu governo sobre o meu corpo, sobre a minha alma. Então ele reflete positivamente nas 3 áreas da minha vida. Essa atitude aonde eu decido e cumpro. Então, eu poderia ter o fruto do desejo da carne, deitar e não correr mais. Não só hoje, todos os dias. Eu vou me tornar sedentário, porque também tem um termo que se é usado, me fugiu quem que emprega esse termo, que se diz absinto ao absinto, que é um abismo chama um abismo. Todo vício, o mau comportamento, ele nunca anda sozinho, ele sempre traz semelhantes, e as virtudes também. Vício e virtude são 2 opostos. Na verdade, são atos repetitivos, se tornam vício, atos repetitivos negativos se tornam vícios. Atos positivos repetitivos se tornam virtudes. Então, eu tenho a virtude da disciplina. Logo, se eu não tivesse essa disciplina na área física, eu ia ter o vício do sedentarismo. Então, os 2 são opostos. Mas existem diversos outros que eu posso listar para vocês, que quando eu decido não correr, ser sedentário, vai vir outros vícios juntos, correlativos. Eu tendo a começar a me alimentar mal, a comer coisas que vão me gerar doenças, por exemplo, excesso de açúcar, eu posso me tornar um diabético, ou excesso de gordura me tornar com colesterol alto, etc. Então, um vício vai gerando vários outros correlativos. Já a virtude já vai trazendo várias outras virtudes semelhantes. Por exemplo, quando eu pratico atividade física recorrente, isso já me estimula, já me traz, poxa, eu já estou correndo, então eu quero me alimentar bem. Aí já traz uma boa alimentação atrelado a ela. Aí, poxa, eu já estou praticando atividade física, eu já estou me alimentando bem, então eu vou dormir melhor, eu vou preparar melhor o meu sono. Aí, beleza, já são 3 atitudes positivas. Atrelada a isso, poxa, já que eu já estou praticando atividade física, eu estou me alimentando bem, eu estou me preocupando com a qualidade do meu sono, por que não eu aumentar a minha capacidade mental com uma leitura? Isso eu fui fazendo sucessivamente, empilhando boas atitudes. Só que o lado negativo é a mesma coisa, que é os frutos da carne. A gente vai empilhando péssimos hábitos. Ser sedentário, se alimentar mal, dormir mal, se alimentar de coisas que não te agregam em nada, ao invés de estar fazendo algo que está te agregando. Vícios, por exemplo, celular, redes sociais, eu posso listar diversas. Então, quando a gente tem essa clareza, fica mais fácil o poder de escolha, porque tudo é uma escolha. Só que o problema é que muitas pessoas não têm a percepção que ela tem a escolha. Elas seguem no automático e, como eu já disse em outros vídeos, existe uma coisa que se chama entropia psíquica, que é algo que é natural do cérebro. Quando você não conduz para um caminho, ele sempre vai conduzir para o negativo, para as atitudes destrutivas, comportamentos destrutivos. Isso se chama entropia psíquica. Só que quando você tem a percepção do que é bom, do que é ruim, o que vai te trazer benefício, o que vai te trazer malefício, você tem um poder de escolha. E quando você tem um poder de escolha, não necessariamente você vai escolher o positivo, porque nem todos querem pagar o preço da colheita. Vamos lá para a analogia da lavoura. Você tem que arar a terra, plantar, cuidar, regar, crescer, esperar crescer, podar, cuidar das ervas daninhas, depois dar frutos para você poder colher. Muitas pessoas sabem disso e não quer ter esse esforço. Não quer ter esse esforço. Então, primeiro passo é você ter essa clareza do que é bom, do que é ruim. Depois, você vai ter a opção de escolher, plantar, cultivar, para depois colher. Alguns chegam nesse nível e não quer plantar, não quer ter esse trabalho.
Mas se você decidir ter esse trabalho, você vai pagar o preço, mas você também vai colher o fruto, e um fruto duradouro, não é um fruto momentâneo. Porque o ser humano ele tem um hábito de querer recompensas imediatas. E como eu já também disse em outros vídeos, tudo que te traz o bônus imediato, ele vai te trazer um ônus permanente. Aquilo que te traz um ônus imediato vai te trazer um bônus permanente. Vide os exemplos que eu te dei. Se você não pratica atividade física, não come bem, não dorme bem, não introduz conhecimento, isso vai te trazer um benefício a curto prazo, que é o bônus a curto prazo, e o ônus a longo prazo, o efeito negativo daquilo. Já a atitude positiva, as virtudes, vai te trazer um ônus imediato. Poxa, não é legal correr. Eu até costumo, eu até gosto, mas na hora de começar, você, poxa, poderia estar lá em casa, deitado. Então ele me traz um ônus imediato. Por exemplo, a comida. Poxa, não é gostoso comer fruta saudável? É, mas é mais gostoso comer doce, lanche, pizza todo dia. Então, eu comer saudável me traz um ônus imediato, mas me traz um bônus a longo prazo. Meu corpo saudável, esbelto da maneira que eu quero. A leitura, a mesma coisa. Então, eu acredito que eu consegui trazer clareza sobre esses opostos que é os frutos da carne e os frutos do espírito, para que a gente tenha clareza e consiga escolher isso não só na área física, almática e espiritual, em todas as áreas da nossa vida, da profissional, da social, da conjugal, em todas as nossas áreas a gente tem essa clareza que tudo tem os desejos da carne e do espírito, e que a gente faça a escolha a princípio baseado nesse raciocínio que me traga o ônus imediato e o bônus posterior, porque o inverso custa caro. A gente viciar, ficar com esses hábitos de colher o bônus de cara imediato, o ônus é permanente. E isso não é o ideal para gente que está em Cristo, quer crescer, quer construir coisas a longo prazo para a eternidade, porque o imediatismo, as coisas a curto prazo, são coisas que tendem a nos destruir. Essa é a mensagem para o dia de hoje. Queria desejar um excepcional dia, um excepcional domingo. E lembre-se, hoje o dia vai ser incrível. Até amanhã.